Pastor Hernandes, eu estou checando aqui as perguntas. A gente tem participação aqui para o Gabinete Pastoral no programa de hoje. A gente tem uma dúvida aqui sobre salvação. É um tema recorrente, né, pastor? É. Vale a pena gastar um tempinho? Vamos gastar um tempinho com isso aí. E tratar disso? Vamos lá. E também, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói, porque só fala da mulher e não do homem. Eita! Rapaz, agora pegou, hein? Fica por aí para ver como é que vai ser a solução dessas perguntas no Trocando Ideias de hoje. A gente volta depois da vinheta. Trocando Ideias no ar, obrigado pela sua companhia conosco aqui. Aproveite para mandar sua pergunta, tá bom? Não fique em dúvida aí na sua casa, acabou de ler um texto da Bíblia, não entendeu muito bem? Olha só quem está aqui, ó, Pastor Hernandes Dias Lopes. Está aqui com vocês, viu? Pois é. Faça isso no e-mail trocandoideias@lpc.org.br. Você pode aproveitar, inclusive, se for um tema mais delicado, você não quiser deixar o seu nome, a gente trata o seu tema em anônimo, mas você, tendo a sua pergunta aí abertamente, fala de onde você está falando, de que cidade você é, de que igreja você é também. Tá bom? A gente vai ficar feliz com a sua participação. Depois dessa engasgada, a gente vai então... Vamos lá, Tiagão. Eu vou começar aqui com a participação da Helena Godoy. Pastor, poderia esclarecer a passagem abaixo, por favor? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. E a pergunta, por que só fala da mulher e não do homem? Boa pergunta, hein? Bom, eu acho que primeiro porque quem escreveu foi um homem, né? E ele queria tirar o corpo fora. Brincadeira. Mas, Tiago, vamos pensar em duas coisas. Esse texto não está de forma nenhuma sobrecarregando a mulher ou isentando o homem de responsabilidade. É que, na verdade, a mulher tem um papel fundamental na estruturação de uma família. Quando ele está falando casa, ele está falando da família, né? Edifica a sua casa, edifica a sua família. Vamos pegar, por exemplo, a ideia da submissão. O que é submissão? É uma missão sob a missão do outro. Você pega a casa, agora vamos pegar a casa. Qual parte de uma casa é mais importante para essa casa ficar de pé? É o fundamento da casa ou a parede da casa? É o fundamento. Fundamento. A mulher tem uma missão no fundamento. Ela é a base. Por exemplo, você vai para o Salmo 128, aquele homem que teme ao Senhor, ele tem uma casa, os filhos já estão criados, e a esposa dele ao redor da mesa com os filhos. Quem mantém, Tiago, a unidade da família é a mulher. Se você pegar e pesquisar, por exemplo, quando morre o marido, a viúva, via de regra, consegue manter o equilíbrio da família. Quando morre a mulher, o homem fica igual uma barata tonta. Ele não tem a mesma capacidade da mulher de manter os filhos. Controle, equilíbrio, harmonia. Então, uma mulher sábia é aquela que convive bem com o marido, com os filhos, com ela mesma, com Deus, com o próximo, com a sua casa, com os seus negócios. Essa é a ideia lá de Provérbios 31, de 10 a 31. Então, essa mulher sábia, ela edifica a sua família, ela costura a unidade da sua família. Agora, uma mulher tola, ela põe tudo a perder. Ela não valoriza o marido, ela não valoriza os filhos, ela se descuida dela mesma, ela não se importa com o próximo, ela não busca Deus, a casa dela está à deriva. Ela destrói a casa dela. Então, quando Salomão põe esse ponto para a mulher, ele está mostrando a importância vital da mulher, a relevância absoluta da mulher, como grande instrumento de Deus na construção da família, no suporte da família. Longe desse texto estar denegrindo a mulher, pesando a mão sobre a mulher em detrimento do homem, ele está mostrando aí para mim a relevância dessa mulher sábia que edifica a sua casa. Mas aí, Helena, também tem outros pontos na Bíblia que tratam exclusivamente do papel do homem
A gente tem Efésios 5 também, falando do papel do homem e da mulher no casamento, certo, pastor? Quando Deus vai tratar do marido, ele pesa mais a mão. Porque se o papel da mulher é ser esse suporte, o papel do homem é morrer pela mulher. É dar a sua vida pela mulher. É amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, o papel do homem é o papel do sacrifício. O papel da mulher é o papel do suporte. Pastor Hernandes, agora a seguir a gente tem um aconselhamento. A gente pode ir então para o gabinete pastoral. E no gabinete pastoral de hoje a gente tem a participação de uma pessoa que se identifica como Glaucia e ela diz o seguinte: pastor, como enfrentar a rotina de um casamento após 20 anos de casada? Nada mais é como antes. O romantismo, a comunicação, o sexo quase que não tem. E ela pergunta, como melhorar isso? Bom, primeiramente, Tiago, eu quero agradecer a pergunta e a confiança de fazer essa pergunta aqui no programa Trocando Ideias. Um casamento de 20 anos, ele corre mesmo o risco de cair na rotina. É preciso constante vigilância para que a relação conjugal não entre nesta região cinzenta da mesmice, de botar o casamento no piloto automático. E, de repente, os dois estão fazendo coisas boas, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, buscando uma prosperidade para dias melhores no futuro, e todos engajados nesse projeto, mas se esquecem deles mesmos. Se esquecem de investir um no outro, se esquecem de cuidar um do outro, se esquecem de ter tempo um para o outro. Esse risco é real. E ele pode acontecer com qualquer casal que se ama, bem intencionado. Mas, de repente, a rotina é trabalhar, levar filho para a escola, buscar filho na escola. Depois avança para uma outra fase, pagar a universidade para os filhos, ou os filhos saem de casa para estudar em outra cidade. Daqui a pouquinho vem o casamento dos filhos, daqui a pouquinho chegam os netos. E aí tem muitas coisas para ver ao redor. E o casal em si já não se cuida mais. Já não desfruta mais. Já não tem intimidade mais. O diálogo já morreu. O carinho já acabou. O afeto já foi embora. A sexualidade já apagou o seu brilho. É um risco, de fato. É um risco de fato. Então, o que fazer? O que fazer, penso eu, é pegar o diagnóstico, já está feito o diagnóstico, agora é usar o remédio, usar a terapia. Vamos voltar ao princípio. Lembra lá que Deus disse para a igreja de Éfeso? Volta lá no princípio. Lembra de onde caíste. Começa tudo de novo. Vai ter tempo um para o outro. Quem sabe esse casal precisa tirar umas férias. Gastar um dinheirinho, fazer uma viagem, ir para um bom hotel e fazer uma coisa diferente. Passar um tempo juntos, curtir um pouco a vida. Às vezes, Tiago, as pessoas nem usufruem o fruto do seu trabalho. Eu conheço casal que trabalha anos, décadas e mais décadas e mais décadas e economiza demais. Não faz um passeio, não vai num restaurante, nunca dormiu num bom hotel, não sabe o que é ir num bom restaurante, tomar uma boa refeição. E morre e deixa tudo. Quem não trabalhou e não ralou que vai usufruir. Então, é preciso que o casal invista nele mesmo. E aí, é claro, se houver uma coisa que machucou um ou outro, peça perdão, retome a vida, recomece. Nunca é tarde para recomeçar onde há disposição de coração. Obrigado, pastor. Participação de Raquel Rodrigues. Olá, pastor Hernandes e Tiago. A minha pergunta é a seguinte: se a salvação se deu pela morte de Jesus na cruz, as pessoas que morreram antes dele não são salvas? Por exemplo, Adão e Eva pecaram, mas já foram perdoados e salvos? Agradeço desde já. Está aí a pergunta da Raquel, pastor. Essa é uma pergunta excelente, Tiago, porque a Bíblia diz que só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é Jesus. Então a pergunta é:
como as pessoas que viveram antes de Jesus foram salvas. Deus teve 2 critérios de salvação. Um antes de Jesus vir ao mundo e outro depois que Jesus veio ao mundo. E a resposta é um sonoro não. Jesus é o único nome dado entre os homens, desde Adão até o último homem que vai viver na terra. Só Jesus salva. Como é que as pessoas foram salvas lá, antes dele? Olhando para o Cristo da profecia. E o Cristo da profecia já foi anunciado no Éden. Primeiro, quando Deus matou um animal, sangue foi derramado para que eles fossem vestidos com peles de animais. Ali está o primeiro sinal da expiação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Segundo, ali já estava a promessa do Messias, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O único ser humano que nasceu no planeta Terra, que é semente da mulher e não semente do homem, foi Jesus de Nazaré. Todos os seres humanos são produto, semente do homem. Mas Jesus não nasceu de uma relação sexual entre José e Maria. Jesus nasceu porque o Espírito Santo operou no ventre de Maria, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, portanto, ele não faz parte da raça caída, ele não herdou o pecado original. Porque se ele fosse fruto de uma relação sexual entre José e Maria, ele faria parte da raça caída, contaminada pelo pecado. Então, os que viveram antes de Cristo olharam para frente para o Cristo que haveria de vir. Nós olhamos para trás para o Cristo que já veio. Eles creram no Cristo da profecia, nós cremos no Cristo da história. Só Jesus salva. É a resposta. Pois bem, feito então todas as perguntas aqui respondidas, a gente tem um minutinho aqui para conversar com você sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu passo agora a palavra ao pastor Hernandes. Como é que andam as coisas por lá? Olha, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está agora na fase final da tenda, né, que está sendo levantada, já foi levantada, está na fase de acabamento. Se Deus quiser, a previsão é que em agosto já poderemos mudar para lá, com 1.500 lugares, tudo muito bem montado, com toda a tecnologia, com todo o conforto, com todo o aparato da boa comunicação e transmissão. E estamos muito empolgados com isso. E fica aqui então o nosso convite para você que mora em São Paulo nos fazer uma visita. Se você vai a São Paulo, vai lá nos visitar. E se você mora em qualquer outra região, você pode acompanhar toda a programação da igreja pelo YouTube da igreja e pelo canal, pela IPP-TV. Então será uma grande alegria ter você com a gente. Deus abençoe muito a sua vida. Pastor Arival estará lá e eu também, como os demais pastores da igreja, a liderança da igreja, para abraçar, para acolher você com muito carinho. É com você. Reverendo Hernandes, valeu pelo programa de hoje, viu? Muito obrigado, Thiago. A gente vai nessa, a gente se despede, esperando que você volte no próximo Trocando Ideias, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo programa. Um grande abraço a todos vocês.